Qual a diferença entre insulina basal e insulina rápida? Por que o diabético, que é insulino dependente, DM1, precisa tomar esses dois tipos de insulina? Não é possível fazer um tratamento adequado sem elas. Fica nesse vídeo que é isso que eu quero te explicar. E no final eu quero te mostrar uma tabela com a duração e picos de ação de todas as insulinas que a gente tem disponíveis no Brasil. Meu nome é Carla Macanhã, eu tenho diabetes tipo 1 desde 2001 e eu compartilho no YouTube e no Instagram toda a minha vivência, experiência e estudos sobre o DM1. Para a gente começar, eu preciso te explicar o que é insulina e como que funciona a insulina no organismo de quem produz normalmente, ou seja, de quem não tem diabetes. A insulina, ela é um hormônio, uma proteína que tem a função de um hormônio, produzida pelo pâncreas, um órgão que fica aqui do lado direito. E essa proteína, esse hormônio, para que ela serve? Ela serve para colocar a glicose, que está na nossa corrente sanguínea, advinda da nossa alimentação, para dentro da célula. E para que essa glicose precisa entrar dentro da célula? Ela precisa entrar dentro da célula para que a célula, junto com outras moléculas que já estão lá dentro, comece a produzir energia. Para que essa energia vai ser usada? Essa energia vai ser usada para tudo, para a gente respirar, para o nosso cabelo crescer, para o nosso coração bater, para a gente cicatrizar uma pele que a gente tenha machucado, para a gente comer. A gente precisa de energia para tudo, para a gente sair de um lugar para outro, para tomar banho, para tudo. Olhando para cada célula do nosso corpo, precisa ter energia. E é por isso que a glicose é tão importante. Quando a glicose não entra dentro da célula, a gente fica incapacitado de produzir energia de forma eficaz, porque não tem glicose entrando. Então a célula precisa se virar com outros jeitos. Esses outros jeitos não são os melhores, não são os preferidos pelo nosso corpo. E é por isso que quando o paciente DM1 recebe diagnóstico, tá tão cansado, tá com uma série de sintomas, tá com muita fome, tá com muita sede. Eu falo disso nesse vídeo aqui, nesse card, onde eu falo dos sintomas do diabetes. E como que o organismo de uma pessoa que não possui diabetes sabe quando liberar insulina? O corpo de uma pessoa que não tem diabetes libera insulina sempre que tem um aumento da glicose no sangue. Então, aumentou a glicose, vai liberar insulina. Liberou a insulina, vai abaixar a glicose. Abaixou a glicose, vai parar de liberar insulina. Não é só isso daqui que entra na equação, tem outros hormônios, glucagon, uma série de outras coisas, mas a gente vai falar nisso daqui só para ser didático, tá? Então, subiu a glicemia, liberou a insulina. Baixou a glicemia, parou de liberar a insulina. Esse controle automático, o diabético não tem. E a pessoa que não tem diabetes, ela vai conseguir fazer isso em tempo real. Ela vai liberar a insulina direto ali na corrente sanguínea. Então o efeito vai ser muito rápido. É diferente do diabético que precisa aplicar de forma subcutânea para ser absorvida essa insulina. E por que a gente aplica subcutânea e não direto na corrente sanguínea? Bom, tem alguns motivos. Primeiro que não é todo mundo que consegue pegar uma veia, certo? Então, ok? Eu tô bem de boa em aplicar de forma subcutânea e não ficar procurando a minha veia todas as vezes que eu vou aplicar a insulina. E segundo, são doses muito pequenas, são microdoses que o nosso corpo, o corpo de quem não tem diabetes, libera. A gente não tem, nem mesmo com a bomba, uma microdose, um poder de precisão tão grande quanto tem o nosso corpo. Nosso corpo é perfeito, gente. O nosso não, porque o nosso já tem um problema autoimune. Mas quem não tem diabetes tem um corpo perfeito. Vai produzir exatamente a quantidade de insulina que precisa e vai ser aplicado e administrado rápido para já baixar qualquer glicemia que altere ali. Então, a liberação da insulina pelo pâncreas na corrente sanguínea e o controle da glicemia é muito mais rápido do que o nosso processo, que a gente precisa aplicar, esperar fazer efeito, baixar, aplicar com antecedência, todo esse processo aí que a gente sabe muito bem o que é. Então, por isso, pensando nisso, que foi criado dois tipos de insulina, porque um só tipo de insulina, como são nas pessoas que não têm diabetes, né, ele só tem um tipo de insulina, não tem dois tipos de insulina. Então, pensando nisso, nas pessoas que não têm diabetes, foi criada dois tipos de insulina para auxiliar o nosso tratamento, a insulina basal e a insulina rápida. E antes de eu te falar sobre a diferença entre esses dois tipos de insulina e como elas são usadas em conjunto, eu também quero te falar que existem dois tipos de pessoas que assistem os vídeos desse canal. As pessoas que seguem, curtem, compartilham, ativam as notificações, estão sempre aí interagindo, não perdem nenhum vídeo. E as pessoas que vêm aqui assistir vídeo
mas não seguem o canal. Então, ó, se você é dessas pessoas, já segue, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente postar, que eu sempre trago conteúdo importante e relevante para quem é DM1. Já seguiu? Posso confiar? Então, bora entender a diferença entre insulina basal e insulina rápida. Primeiro, antes de tudo, quero começar dizendo: não altere o seu tratamento sem consultar o seu médico. Não faça nenhuma alteração baseada nas informações que você está tendo aqui, que você vai receber nesse vídeo. Qualquer alteração precisa ser alinhada com o seu médico. Só ele pode dizer quanto de unidade você tem que tomar, seja insulina basal, seja insulina rápida, e qual a melhor terapia. Agora, se você não está confortável com o que o seu médico está falando, eu recomendo que você pratique o desafiar a autoridade, que eu falo bastante aqui, falo no Instagram. Desafie a autoridade, pergunte para o seu médico ou até mesmo troque de médico se você não está satisfeito com o seu tratamento. Insulina basal. O que é insulina basal? A insulina basal é uma insulina que tem a função de segurar a nossa glicemia em jejum. Porque não é todo mundo que fala por aí. Mas o diabético, não sei se você reparou, mesmo quando a gente está em jejum, se a gente não tomar insulina, a nossa glicemia sobe sem parar. Por quê? Porque quando a gente não tem insulina no nosso organismo, acontece uma série de efeitos que fazem com que o nosso fígado fique liberando glicose na nossa corrente sanguínea, sem parar. Então, quando a gente não tem insulina, mesmo que a gente não coma nada, por isso que jejum não adianta para o diabético, ele ficar sem comer não vai ficar com a glicemia controlada. Então, se a gente não come nada, a gente ainda fica com a glicemia alta. Então, a gente precisa de uma insulina de base para segurar esse processo. Só que essa insulina de base, ela é lentona, né? Ela é devagar. Ela não consegue segurar uma subida de glicemia, por exemplo, depois que a gente come. Ela só vai servir para aquele processo que fica acontecendo ali o tempo inteiro, todos os dias, tá? Então, a insulina basal serve para isso. Ela vai ter uma duração de até 24 horas, podendo chegar até mais. Tem algumas insulinas aí de 42 horas, mas em média até 24 horas. 8, 16, 20, 24, são insulinas de longa duração. Por isso que muitas vezes você precisa tomar só uma vez ao dia ou duas no máximo, tá? Para cobrir as 24 horas, tá? Então, essa é a insulina basal. E daí a gente tem a insulina rápida. Para que serve a insulina rápida? Para cobrir as nossas refeições. Então, sempre que a gente come, a gente tem uma entrada muito rápida de glicose na corrente sanguínea, de vinda da digestão, e daí a gente tem uma subida muito rápida. E daí aquela insulina basal, que é meio lentona, né, por isso que ela é lenta, ela não vai conseguir acompanhar. E daí o que a gente faz? A gente precisa tomar uma insulina que vai atuar ali momentaneamente. Ela vai servir para cobrir esse gap, esse pulo que a gente está dando na glicemia, esse pico, né? Então são insulinas que vão ter uma duração mais curta. Aí eu acho que a insulina mais rápida que a gente tem, ela dura no máximo 6 horas, 4 a 6 horas. E ela tem sempre um pico de ação, porque é justamente quando a gente está ali comendo que é para ela dar aquela segurada, né? Então é para isso que serve a insulina rápida. É por isso que a gente toma a insulina rápida mais vezes durante o dia. Isso vai variar com o tipo de terapia que o seu médico passou. Pode ser uma terapia com doses fixas, que é uma terapia que funciona, mas ela é um pouco mais ultrapassada, porque imagina só, o pâncreas de quem não tem diabetes não libera doses fixas ao longo do dia, libera? Não faz sentido, né? Então, é um tratamento que não é personalizado, mas ele vai funcionar ali num certo grau. Você pode ter hipoglicemia ou hiperglicemia. Por quê? Porque você não come a mesma coisa todos os dias, né? Você almoça todos os dias a mesma coisa? Lembra que eu falei que o organismo de quem não tem diabetes sabe exatamente quanto de insulina liberar para o que ele está comendo? Tem uma precisão perfeita. Então, com a insulina a gente pode tentar imitar esse tratamento, só que com as doses fixas não tem como, porque se a gente aplica sempre a mesma quantidade de insulina e a gente não come sempre a mesma coisa, em algum momento essa conta não vai fechar. Ou você vai tomar de mais, ou você vai tomar de menos. Imagina que num dia você come pizza e no outro dia você come salada e frango. A quantidade de glicose que tem, né? A gente pode ver pela quantidade de carboidrato que tem. Então não deveria ser a mesma quantidade de insulina. Então, terapias doses fixas é uma terapia que não é personalizada,
uma terapia utilizada por anos e anos, mas você acaba tendo muita dificuldade de manter a sua glicemia estável, porque ela não é personalizada, tá? E daí a gente tem a terapia com múltiplas doses, em que cada dose a gente tem um cálculo para se fazer, e seu médico precisa te passar esse cálculo. Se você tiver um apoio de nutricionista, alguma coisa, ele vai te ajudar a fazer os cálculos, mas a lógica do cálculo, a base, é o seu médico que tem que passar para o seu nutricionista. Então tem uma dose, um cálculo que você pode fazer, e tem aplicativos que te ajudam a fazer o cálculo dessa dose também, para você saber o quanto de insulina tomar para a quantidade de comida que você está comendo. É o que a gente chama popularmente de contagem de carboidratos. A gente conta quantos carboidratos a gente está comendo e a gente tem uma estimativa de quanto de insulina tomar para aquele carboidrato. Dando um exemplo aqui muito básico, vamos dizer que você vai comer alguma refeição, vai comer um chocolatinho e nesse chocolate tem lá 20 gramas de carboidrato. Onde que eu vejo isso? Lá na tabela nutricional. Sabe contar caloria? Caloria eu sei que você sabe, né? Todo mundo sabe ver quantas calorias tem a comida. Carboidrato tá na linha de baixo, tá? Então caloria, carboidrato. Carboidrato vai estar lá 10, 15, 20 gramas, tá? A dica é, carboidrato nunca pesa mais do que o alimento total. Então se você está comendo uma barra que tem 20 gramas de peso, lá net, né, o peso líquido, você não vai ter mais de 20 gramas de carboidrato, né? Porque a barra pesa 20 gramas. Não tem como ter mais gramas de carboidrato do que mais gramas totais, né? E doces normalmente ali giram entre 30% e 50% de carboidrato. Então, se você está comendo uma barrinha de 20 gramas, normalmente ele vai ter 10 gramas de carboidrato. Então, vamos dizer que naquela barrinha você vai comer, aquela barrinha tem 20 gramas de carboidrato. Aí, quanto que você toma para esses 20 gramas de carboidrato? Uma hipótese aqui. Pode ser que não vou entrar em detalhe da contagem, pode ser que você tome uma unidade para cada 10 gramas de carboidrato. Aí você vai tomar 2 unidades, já que você está comendo 20 gramas. É uma lógica mais ou menos assim. Falei de uma forma muito simples, tá? Só para vocês entenderem como que funciona o mecanismo de múltiplas doses de insulina por refeição. Então falei aqui das diferenças e só recapitulando aqui, antes de eu te mostrar a tabela aqui com a duração e os picos das insulinas. Diferença entre insulina rápida e insulina basal. A insulina basal, ela vai ter uma duração longa, podendo cobrir o dia inteiro. A insulina rápida tem uma duração ali, 2 horas, algumas 4, 6 horas se for uma regular, mas normalmente no máximo de 2 a 3 horas, tá? As insulinas mais modernas. A insulina basal você vai tomar uma, no máximo 2 vezes por dia para poder cobrir as 24 horas. E a insulina rápida você vai tomar ou terapia de monodoses fixas nas principais refeições, ou terapias de múltiplas doses, né, várias doses que você calcula a quantidade de insulina que você vai tomar de acordo com a refeição que você vai ingerir, tá? Então essas são as duas principais diferenças. Visualmente não existem grandes diferenças, faço uma exceção aqui para a insulina NPH, mas não é porque ela é lenta, ela também é uma lenta que é diferente das outras lentas, mas ela tem um pozinho dentro, como se fosse assim, um pozinho, mas é uma característica particular dela. Mas de grandes diferenças é essa. A basal é longa duração, serve para segurar a nossa glicemia ao longo do dia. A rápida, curta duração, serve para cobrir as nossas refeições e correções também que a gente precisa fazer ao longo do dia. E por isso que é tão importante utilizar as duas juntas no tratamento pro DM1. Porque como eu falei, só tomar a insulina lenta, ela não vai segurar a glicemia ao longo do dia. Você vai precisar ali de uma insulina que tem um punch, uma porrada mais forte na hora que você come. Porque aquela insulina lenta, ela não dá essa segurada boa que a gente precisa para a glicemia. E agora eu quero mostrar para vocês uma tabela que mostra a duração e o pico das insulinas, das principais insulinas que a gente tem aqui disponíveis no Brasil. Estou colocando aí na tela esse gráfico, é um gráfico bem famoso, muita gente utiliza, mas vamos entender passinho por passinho desse gráfico. Nessa linha de baixo, no eixo horizontal, vocês estão vendo a duração em horas. Então, o máximo que a gente tem ali é 48 horas. Então, a gente tem de 0, 12 horas, 24 horas, 36 horas, 48 horas. E no eixo vertical é o pico de ação. Quando que aquela insulina faz mais efeito, tá? Então, vamos começar pela mais lenta e depois a mais rápida. A mais lenta que a gente tem é a linha azul clara, que está aí destacada como Degludec. Degludec é o nome científico da insulina, o nome de mercado é a Tresiba, ela tem uma duração de 42 horas, né? E vocês conseguem ver aí que ela é bem estável, né? Ela fica
mais ou menos ali o mesmo pico, ela não tem pico, pico é quando vai muito alto e depois cai, né? Não, ela fica bem estável aí ao longo dessas 42 horas, com leve decaimento aí após as 24 horas, mas é bem leve, é como se fosse uma pequena inclinação, então você nem percebe direito. Ela normalmente é tomada uma vez por dia, mesmo durando 42 horas, você acaba tomando todos os dias, tem uma pequena sobreposição de efeito aí, mas ela é uma ótima insulina, super estável, recomendo bastante. Se você tiver a oportunidade de utilizá-la, peça ao seu médico que ela traz muito mais estabilidade. Outras insulinas que são excelentes, também lentas, são a Glargina, que é essa daí destacada em roxinha, que é a Lantus, a Toujeo também é uma insulina lenta, então ótimas insulinas mais lentas, tá? A Detemir e a NPH, a famosa NPH aí destacada em roxinha, tá? Roxo mais escuro. Então você pode ver que ela tem um início de ação, ela vai subindo, lá em 12 horas ela tem um pico, e daí ela cai também, ela decai. Então a insulina NPH é a insulina lenta mais antiga do mercado, né, que lá da década de 70, uma das primeiras insulinas, a primeira insulina, né, que foi inventada mesmo, e ela tem aquela aparência meio turva, né, que a gente precisa homogeneizar, né, para ela ter um efeito adequado. Se a gente não faz a homogeneização correta, ela não tem o efeito esperado, então ela tem essa desvantagem, né? Mas é uma insulina e toda insulina é boa, melhor usar NPH do que não usar nenhuma. Mas ela vai ter um pico. O que muita gente acaba fazendo porque não sabe é ter um pico de NPH, tomou NPH e tomou a rápida junto, e daí as duas têm pico ao mesmo tempo, e daí a pessoa passa mal, tem uma hipoglicemia. Isso daí é papo para outro vídeo também, mas é só para você saber que a NPH tem um pico ali, um pouco mais discreto, mas tem. E daí a gente tem as rápidas, olha só, a rápida, ó, super rápido, no máximo ali a gente tem a regular, durando ali entre um pouco mais de 6 horas, 6 a 8 horas, na verdade ela dura, tem um pico também, e a gente tem as aspartes, as insulinas super rápidas, ali como Lispro, Asparte, Glusilina, e a gente também tem agora a Fiasp, que é um pouquinho mais rápida, que é a Asparte Fiasp, né, um pouquinho mais rápida que a Asparte tradicional. Algumas pessoas se adaptam muito bem, outras nem tanto. Eu mesma demorei 2 anos para me adaptar e hoje só uso ela, mesmo quando utilizava caneta e não a bomba ainda. Então são insulinas ali, ó, você comeu, ela vai ter uma duração super curta, é só ali enquanto você está comendo para tirar aquela glicose da sua corrente sanguínea mesmo, e depois ela some do seu organismo, tá? Então essa daqui tá aqui as fontes da tabela, essa é uma tabela bem conhecida, tá? Recomendo que vocês deem uma estudada nela, olhem de novo, tirem o print, porque é importante que você conheça a duração da insulina de vocês, tá? E depois de todo esse vídeo, me fala aqui nos comentários se você ainda tem dúvida sobre a insulina que você está tomando, qual o tempo de duração, como que ela age, o que ela faz, se está tomando certo, se não está, manda aqui, a sua dúvida pode ajudar outras pessoas também. Muito obrigada por me acompanhar nesse vídeo, e se você quiser saber mais sobre diabetes e como ter uma vida ainda mais saudável do que quem não tem diabetes, aproveita, já me segue, ativa as notificações e confere os links da descrição.